Torcedor, torcedora, o nosso primeiro comentário de hoje diz respeito ainda à polêmica que envolve o Campeonato Paraibano. Terá ou não continuidade? Será ou não reiniciado? Se será reiniciado, quando será? No mês de maio? Eu acredito que não. No mês de junho, pelos prognósticos dos biólogos, eu também acredito que não. No mês de julho, se mantiver as previsões da pandemia, nós ainda estaremos na ressaca da primeira onda. Se houver uma segunda onda, nós estaremos aí na iminência de mais quarentena. Então, a exemplo de muitos eventos que têm sido remarcados no Brasil, a perspectiva é de setembro, outubro. Eu daria com mais tranquilidade, com base no cenário de hoje. Hoje é 31 de março, que aí você poderia ter um reagendamento para outubro, novembro, tá? Mas a discussão, eu ainda vou falar no programa de hoje, nós vamos comentar ainda um pouco mais sobre essa pandemia do coronavírus, sobre a responsabilidade que cada comunicador, seja de rádio, seja de TV, seja pela web, a responsabilidade que cada comunicador e que cada comunicadora tem em relação a esta pandemia do Covid-19. Mas eu vou comentar no segundo bloco do programa. Agora nós vamos nos ater à questão da paralisação, da continuação do campeonato, da sua suspensão ou da anulação, da nulidade dos campeonatos estaduais no Brasil, em especial do Campeonato Paraibano. Vamos por pontos, torcedor. Até agora, de oficial, o que nós temos é que a CBF não descartou continuar os campeonatos estaduais. Isso é o que nós temos de oficial. As federações se reuniram com a CBF, os representantes das federações se reuniram e nós temos que a perspectiva é que, uma vez passado o pico, né, o ponto alto da curva da pandemia, você possa ter os campeonatos reiniciados num grande acordo de datas envolvendo as TVs que detêm os direitos de transmissão dos campeonatos brasileiros, priorizando os campeonatos estaduais. Porque imaginemos o seguinte: futebol é futebol. Futebol é paixão para quem torce por uma final de Champions League, uma final de Libertadores, para quem torce por um campeonato brasileiro, por uma Copa do Brasil. Da mesma forma que é futebol para quem torce pela sua agremiação, pelo seu clube, num campeonato estadual. Então, se você acredita, é a minha opinião, que o campeonato estadual deve ser anulado, por que existir campeonato estadual? É a pergunta que eu faço. O campeonato estadual é um acessório. O campeonato estadual é algo descartável, é algo que os clubes grandes usam como laboratório, mas demitem treinadores. Eles não usam apenas como laboratório, eles demitem treinadores quando o insucesso aparece nos campeonatos estaduais. Então, o campeonato estadual, ele tem valor. O torcedor raiz que vai para o estádio na cidade do interior, exemplo da cidade de Souza, que é de onde nós falamos, e a nossa referência maior no intuito de fazer este comentário e de argumentar é em defesa do Souza Esporte Clube, o único sertanejo bicampeão da Paraíba, na bola, dentro das quatro linhas. Porque no sertão nós temos 2 clubes campeões estaduais. Vou abrir aqui o parêntese. Nós temos o Souza, com 2 títulos paraibanos. Nós temos o Nacional de Patos. O título do Atlético não é reconhecido pela federação. E este Atlético que disputa o Campeonato Paraibano hoje não é aquele Atlético, não é aquele CNPJ, não é aquele clube que disputava naquela época da discussão lá com o Botafogo, e mesmo assim aquele título é questionado na justiça. Então o Atlético não tem título estadual. A verdade é essa, doa quem doer.
E eu digo isso aqui sem ironia, sem querer magoar os colegas. Mas voltando à discussão. Então aquele torcedor raiz que vai para a arquibancada de cimento, que vai para o sol, que vai todos os domingos para o estádio de futebol com o seu radinho, com o seu Motobras ali, escutando a narração do garotão do Zeca Boleta. Para esse torcedor, o torcedor do Souza, por exemplo, ele vive o campeonato estadual. Ele vibra, ele sofre, ele perde noites de sono, ele se alegra com a vitória do seu clube, com a vitória do Souza, por exemplo. Então, para ele, o campeonato estadual é importante. O único post que eu vi na internet, não vou falar aqui das resenhas nem dos podcasts, tá? A defesa que eu vi aí na grande mídia esportiva para decretar a nulidade dos campeonatos estaduais foi de um comentarista, o Paulo Vinícius Coelho, né? O chamado PVC, que já foi da ESPN, que já foi do Fox Sports e que agora está no Grupo Globo. Então o PVC defende a nulidade dos estaduais. Eu não vou criticar aqui o comentarista lá, o cronista, porque ele defende o que ele quiser, é a opinião dele. E nem vou dizer aqui que ele está defendendo o interesse do Grupo Globo. Não, de modo algum, né? Até porque o Grupo Globo não abre mão das 38 datas do Campeonato Brasileiro. Não abre mão, não faz acordo para ter 2 chaves no Campeonato Brasileiro e depois uma final entre os 2 primeiros colocados, o que daria aí entre 22 e 24 datas, enfim. Não estou colocando isso aqui, estou sem ironia também. Cada um pensa como quer. Mas o balão de ensaio que soltaram, né? Soltaram um balão de ensaio aqui no estado da Paraíba. Balão de ensaio é aquela conversa que você solta para ver se cola, né? Vai que cola. Que o campeonato ia ser finalizado, que ia ser computado aí o título aos nossos vizinhos aqui, o Atlético de Cajazeiras, porque não tem condições de reiniciar o campeonato. Ora, meus amigos, esta seria até uma hipótese aceitável se o Botafogo da capital paraibana, que toma emprestado o nome do Botafogo do Rio de Janeiro, estivesse liderando o campeonato paraibano. Se o Botafogo estivesse liderando o campeonato estadual, aí sim, eu acredito que essa hipótese poderia ser ventilada. Mas o Atlético não tem força política para enfrentar os interesses de Botafogo, 13 e Campinense. Eu não vou nem discutir os interesses com o Souza, porque neste momento Atlético e Souza, até a paralisação do campeonato, os dirigentes do Souza, Aldeone Abrantes e Neguinho do Mondrian do Atlético, caminhavam juntos defendendo o interesse do sertão, do futebol sertanejo. Diferente do Nacional de Patos, que se desgarrou e poderia formar o trio sertanejo, o trio da resistência, o Nacional de Patos se desgarrou e ficou aí aliado do São Paulo, de dirigentes e advogados ligados ao São Paulo, né, lá na região ali próxima a João Pessoa, e querendo tumultuar, paralisar o campeonato, e agora ainda estão defendendo aí a nulidade do campeonato sem rebaixamentos. Do rebaixamento a gente fala daqui a pouco. Vamos continuar na linha de raciocínio do título. Então o Atlético, ele não tem força para conseguir esse tapetão de ter o campeonato dado como encerrado e lhe conceder o título de campeão. Por quê? 2 motivos são gritantes. Ele lidera o Grupo A, só que o Botafogo de João Pessoa, que é do Grupo A, tem um jogo a menos que ele, podendo igualar as campanhas. Então, à luz da justiça, da isonomia, né, do direito à igualdade de oportunidades, se esta possibilidade de o campeonato ser declarado encerrado fosse considerada, haveria aí uma grande injustiça, por mais grave que seja a questão do campeonato paralisado em virtude da pandemia. Um outro ponto, o segundo, é que o campeonato ele não é de pontos corridos. O campeonato tem 2 chaves
nestas duas chaves, nos dois grupos, os dois primeiros colocados devem se classificar para a semifinal. Cada chave, o primeiro e segundo, jogam entre si de cada chave para depois ter uma final. Este é o regulamento do campeonato. Então não é plausível você querer encerrar o campeonato e dar o título a alguém que lidera uma das chaves, né? Que lidera uma das chaves e tendo um adversário nesta mesma chave com um jogo a menos, podendo se igualar àquele que lidera a chave. É um absurdo. Talvez, o que eu também sou o contrário, é que se é de você dar o título a alguém nestas condições de completa falta de isonomia, de igualdade, é você declarar o campeonato nulo, que eu também sou contrário. Mas o mais justo seria decretar o campeonato nulo. Mas entendam o que eu estou dizendo. Eu nem defendo que o campeonato seja encerrado para dar o título a quem liderava, independente que fosse até o Souza. Não seria justo, não é justo, não é certo, não é correto. Então, e nem defendo também a nulidade do campeonato. O campeonato deve prosseguir. O campeonato deve prosseguir, como outras competições deverão prosseguir. E aqui, para terminar esse primeiro comentário, para não me alugar tanto, torcedor, torcedora, o Campeonato Paraibano, ele é classificatório para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro da Série D e também para a Pré-Copa do Nordeste. Então você não pode simplesmente desconsiderar. Eu ainda levanto aqui uma coisa. No pior dos cenários, considerar o campeonato nulo, sem campeão, e você repetir as classificações do ano anterior. No pior dos cenários, esta é a alternativa menos danosa. Agora, você fazer uma arrumada e decretar o campeão agora, sinceramente, amigo, não é porque o Atlético faz o clássico e é a maior rivalidade do Sertão com o Souza. É porque, na minha opinião, chega a ser um absurdo dos absurdos. Chega a ser mais idiota do que as intenções, as falas e os comentários do atual presidente da República do Brasil.